Você sabe que eu sempre penso, né? Como é que seria a vida, como é que seria a sociedade, como é que seria a religião? Não, não, deixa eu fazer o seguinte. Como é que eu seria se eu não tivesse nascido onde eu nasci, crescido onde eu cresci, ser irmão do Leonardo, da Camila, filho do Flávio da Leni, nascido em São Paulo, em 15 de outubro de 1974, e tivesse feito os caminhos, as escolas que eu estudei, as pessoas, os amigos que a gente teve no prédio, né, as conversas que a gente tinha, as brincadeiras que a gente fazia, naquele momento dos anos 80, né, tivesse sido um outro tempo, ou numa outra cidade, ou num outro lugar, eu não seria exatamente esse cara, né? Provavelmente seria o Flávio, ou seria outra pessoa, outro nome, teria outro visual, outros pensamentos, estaria fazendo outro trabalho, consequentemente seria outra voz, outro jeito de falar, outros movimentos, eu seria outra pessoa, né? Eu sou a resposta dessa cultura, que não é a cultura própria, nem dos nossos pais, dos nossos avós, ou dos nossos bisavós, ou dos nossos tataravós, e assim vai. Você não sabe onde é que isso começa. Então, cada um de nós é a resposta, sempre, né, de uma série de vetores que vão, sem que a gente perceba, nos colocando em determinado caminho. Eu falei da infância. Na vida adulta, isso continua. Se nós não estivéssemos aqui, nessa varanda, conversando, olhando para a câmera, pensando nisso, fazendo esse vídeo e tal, estaríamos fazendo o quê? E isso estaria nos encaminhando minimamente para que direções que lá adiante iam desencadear em outros e outros e outros E caminhos. aí sim, um ângulo bem diferente. Ninguém é autônomo, né? Ninguém é desconectado de nada, ninguém é independente, ninguém é criador de nada. O que é interessante é, a partir de tudo isso, você se tornou alguma coisa. Mas daqui a 10 anos isso é totalmente irrelevante. Daqui a 10 anos quem você vai ser de novo, daqui a 20 anos você se transforma. E aí você percebe a superficialidade desse quem eu sou. Quem é você? Ah, eu sou trabalho em tal coisa, meu nome é tal, meu CPF é isso. Sou profissional, não sei Sou o que, profissional, formado. eu tenho determinado tantos diplomas, eu conquistei um mercado, tenho meu nome na praça. Mas e aí, daqui a um tempo? Porque essa transformação, aí tem gente que se apega. Então ela se aposenta e vai ficar preso naquela formatação. Eu Uhum. fui isso, mas eu era determinado profissional e eu conseguia isso, porque ele está preso numa história Vivendo num passado e que tentando não existe, recuperar né? sempre. Aquela história, aquela imagem é a única referência que ele tem da vida inteira. Por isso que na medida em que você tenta se definir, se intitular e se rotular, você vai ficando cada vez mais limitado e mais cerceado de ser quem você é, porque você tem que dar explicações e agir conforme aquela respectiva profissão ou cargo te diz que você tem que agir. Isso quer dizer o seguinte, que o que você é hoje, né, é uma resposta só. É uma resposta a esses vetores que eu estava agora há pouco falando e outros que a gente nem para pensar, que são mínimos. Eu costumo dizer, você pode não imaginar que num dia que você cruzou com um anônimo na rua e você não lembra do anônimo, não viu o anônimo, por alguma razão aquilo foi desencadeando uma série de efeitos borboletas e coisinhas pequenas que te colocou nesse ponto. De um jeito ou de outro, tudo está se conectando. Agora, e daí? Né? O que tem eu pensar? O que muda eu saber disso? Eu não sei o que você tem para falar sobre isso. Deixa eu ir para uma outra, ainda ficar um pouco mais nesse tema. Mostra um pouco essa árvore aqui do lado. Se você tivesse vindo aqui há 1 hora atrás e tivesse o sol refletindo nessa árvore, e você fizesse um quadro disso, você teria uma percepção de cor. Aquela cor estaria daquele jeito. Se você voltar no inverno, se você voltar num tempo nublado, é totalmente diferente do que você está vendo. Essas realidades não são as mesmas, as realidades estão em você. Então, na medida em que você tenta se prender ao que você considera realidade, você vai estar preso àquele tempo, daquele momento, aquele fragmento daquela situação. E por que insistir e se aprisionar dessa forma, sendo que você pode ser, ou viver, ou experimentar tantas diversidades? Pois é, e aí a gente chegou nesse ponto que eu ia falar. E o que tem? Bom, o que tem isso que ele está dizendo? Agora eu sei disso. Já que eu sei disso, eu não preciso mais me apegar a essa imagem construída, influenciada, né, por tantas coisas, acreditando que esse sou eu, nessa busca que todos naturalmente fazem para saber quem são. Eu sou muitos, potencialmente inclusive.
eu hoje sigo em determinado caminho, amanhã o que me impede de mudar e virar outra coisa sou eu. Ainda que eu aponte a minha volta e diga, não, é porque eu tenho família, é porque eu tenho filho, é porque eu tenho não sei o quê. Não, sou eu que estou criando essas. Eu posso lidar com as consequências de abrir mão de caminhos e seguir por N caminhos. Mas potencialmente eu não só poderia ter sido, né, qualquer coisa, como eu ainda poderei ser qualquer coisa. Tudo isso está em aberto. As páginas adiante estão em branco. E quanto você se impede, ou quanto você se limita de ser ou de experimentar, na medida em que você diz que é. Eu sou. Eu sou profissional, tá? Vamos voltar para esse mesmo ponto ainda. Mas eu não posso agir dessa forma, porque não é isso que esperam de mim. E de repente você tem uma situação que você podia experimentar uma vida nova, um país novo, um lugar novo, uma casa nova. Um pensamento, pensamento novo, diferente, né? que está encapsulado E às vezes é naquilo, um pensamento pequeno. mas que até amedronta, porque se eu passar a pensar isso vai me puxar para uma outra situação e eu vou ser totalmente diferente daquilo que eu construí. Então, eu Aí nem eu por esse caminho. resisto. Aí eu resisto. Um mínimo pensamento novo, às vezes, assim, eu acredito que o sentido da vida é esse, né? Daqui a pouco eu admito que o sentido da vida pode ser esse e ser outros, ou não ser esse, ou ser muitos. Uma mudança mínima ali daquele curso. Por isso que os regimes totalitários, eu não estou falando só de regime político, religioso, ou até dentro de uma cultura familiar, uma comunidade onde há a necessidade que as pessoas pensem da mesma maneira, a dúvida é considerada um mal. Né? A falta de fé, isso é uma falta de virtude, você tem que crer piamente. O próprio exército, os militares, você tem que seguir aquele roteiro, aquele cartilha, aquela pouquíssima variação do que é certo e do que é errado, enfim, justamente para que eu não me depare com o mundo de possibilidades que um mínimo pensamento pode gerar. E para que você siga algumas regras que valem a pena. Você de repente fala assim, eu não quero mais seguir o que a sociedade manda, as leis não me importam, eu vou fazer o que eu quero. Você se torna uma pessoa perigosa. Não estou dizendo também que isso é bom ou isso é ruim. Mas se é a opção de alguém, isso é bem-vindo, então já vai ser taxado de várias situações e a partir disso já criou um problema com uma série de gente que já vai virar, eu não quero compactuar com isso, porque isso pode trazer problema para muita gente. Mas problema porque você passou a questionar. Às vezes de uma forma totalmente deturpada, mas às vezes também de uma forma produtiva. Bom, esses pensamentos aqui podem ser perigosos para você. Mas se você mesmo assim ficou até aqui, espero que volte em outros vídeos aqui no meu canal e no canal Filosofia Inversa do Leonardo, no Facebook, no YouTube também. A ideia é sempre estar trazendo provocações aqui. A gente não está dizendo para você fazer isso ou assado. Mas considere a possibilidade de pensar diferente. Isso pode ser, como ele diz, perigoso e ao mesmo tempo muito bom. E você viu como a iluminação já mudou? As cores já não são as mesmas, olha aí. A história já está se reinventando e já está se reconstruindo. Se a gente ficasse mais 2 horas aqui, o mundo já seria diferente. Se você vivesse, nascesse e morresse só em 1 hora do dia, o seu entendimento sobre a vida seria completamente diferente do que é.